Meus pais sempre exaltaram minha irmã, enquanto eu crescia sendo chamada de peso e fracasso. Achei que, depois de adulta, as coisas mudariam, mas não mudaram. Quando me tornei mãe solteira, fizeram questão de humilhar também meu filho, o ser mais precioso da minha vida. Vi meus próprios pais cuspirem no rosto dele e dizerem que nós éramos pobres fedorentos. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Eu jurei que lutaria com todas as forças para mudar o nosso destino. O que ninguém imaginava é que o tempo faria justiça de uma forma surpreendente. Meus pais e minha irmã perderiam tudo, enquanto eu e meu filho seríamos honrados. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, sempre soube que não era a filha preferida. A diferença de tratamento em nossa casa era nítida, quase cruel. Enquanto minha irmã recebia presentes caros, abraços calorosos e elogios exagerados, eu era lembrada apenas para ouvir críticas. Cresci ouvindo que era um peso, que tinha vindo ao mundo por acidente, que não seria nada além de um estorvo. Essas palavras, ditas repetidamente pelos meus próprios pais, se transformaram em cicatrizes invisíveis que carreguei durante toda a infância e adolescência. Lembro-me das noites em que, escondida no quarto, abafava o choro no travesseiro para não incomodar. Lá fora, na sala iluminada, minha irmã exibia os vestidos novos que minha mãe comprava, enquanto meu pai batia palmas orgulhoso, como se ela fosse a única razão de felicidade da família. Eu apenas observava, tentando me convencer de que, talvez, um dia eles também me enxergassem com o mesmo brilho nos olhos. Esse dia nunca chegou. Aos poucos, aprendi a lidar com a rejeição. Tornei-me silenciosa, ocupando o mínimo de espaço possível dentro de casa, para não gerar mais motivos de ofensa. Ainda assim, não importava o quanto eu me esforçasse, qualquer gesto meu era interpretado como inadequado. Se tirava boas notas, diziam que não era nada demais. Se ajudava em casa, afirmavam que era obrigação. Já minha irmã, por mais simples que fosse sua conquista, recebia aplausos e celebrações. O tempo passou, e a distância emocional que existia entre mim e meus pais se transformou em um abismo. Quando finalmente me tornei adulta, não havia expectativa de que eles se orgulhassem de mim. E, de fato, não se orgulharam. Ao contrário, quando descobriram que eu seria mãe solteira, encontrei nos olhos deles o mesmo desprezo de sempre, agora amplificado. Para eles, minha gravidez era a prova final de que eu estava destinada ao fracasso. Minha irmã, por outro lado, casada, confortável e elogiada, era sempre o grande exemplo de sucesso. Foi nesse cenário que meu filho nasceu. A partir do momento em que o segurei nos braços, senti uma força que jamais imaginei possuir. Ele se tornou meu maior tesouro, minha razão de viver, meu combustível para seguir em frente mesmo quando tudo parecia desabar. Apesar das dificuldades financeiras, das noites em claro e do medo constante de não conseguir sustentar tudo sozinha, ele era meu porto seguro, meu sorriso em meio ao caos. E eu prometi a mim mesma que, por ele, eu suportaria qualquer coisa. Por 7 anos, cumpri essa promessa. Trabalhei duro, aceitei serviços que muitos desprezavam, aprendi a me virar com pouco e a transformar simplicidade em carinho. E quando chegou o aniversário dele, desejei dar algo especial. Não um presente caro ou uma festa luxuosa, mas um momento de alegria, construído com minhas próprias mãos e todo o amor que eu guardava no coração. Organizei uma pequena comemoração em casa, bolo simples, balões coloridos e alguns amigos próximos. Nada de extraordinário, mas cheio de verdade. Porém, como sempre, meus pais encontraram uma forma de mostrar que o desprezo deles não tinha limites. No mesmo dia da festa do meu filho, organizaram uma celebração luxuosa para a filha da minha irmã, que tinha apenas 5 anos. Convidaram todos os familiares, amigos e conhecidos, garantindo que ninguém tivesse tempo para aparecer na festinha do meu menino. Enquanto a casa da minha sobrinha brilhava com luzes, decoração elaborada e música alta, a nossa permanecia silenciosa, com poucos convidados, mas repleta de amor. Achei que a humilhação terminaria aí, mas estava enganada.
Após o evento luxuoso, meus pais insistiram para que meu filho visse todas as fotos e vídeos da festa da prima, como se quisessem esfregar em seu rosto a diferença de tratamento. A cada imagem mostrada, vi o brilho nos olhos dele diminuir, até que finalmente, diante de todos, meu pai cuspiu em seu rosto e gritou: "Você e sua mãe são o próprio fracasso, pobres fedorentos." Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Vi meu filho chorar em silêncio, engolindo a dor da rejeição, e percebi que não poderia mais permitir que o ciclo de humilhações continuasse. Eu sabia que o mundo não seria fácil para nós dois, mas também sabia que ele merecia muito mais do que crescer acreditando nas palavras cruéis dos avós. A partir daquele dia, decidi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para mudar nosso destino. E foi assim que começou nossa verdadeira jornada, a luta por respeito, dignidade e, acima de tudo, um futuro onde meu filho pudesse brilhar sem que ninguém tentasse apagar sua luz. Naquela noite, depois do episódio humilhante em que meu pai cuspiu no rosto do meu filho, voltei para casa com o coração despedaçado. Meu menino estava em silêncio, segurando firme o braço da minha blusa como se tivesse medo de que eu o deixasse sozinho. Eu tentava encontrar palavras para confortá-lo, mas como explicar para uma criança de apenas 7 anos que o ódio que vinha dos avós não era culpa dele? Como convencê-lo de que ele não era um fracasso, mas sim a razão mais linda da minha vida? Sentei-me ao lado dele na cama, passei a mão em seus cabelos e disse, com a voz embargada: "Filho, nunca acredite no que eles disseram. Você é minha maior vitória. Você é a prova de que eu sou forte." Ele me olhou com os olhos marejados e apenas sussurrou: "Porque eles não gostam de mim, mamãe." Foi como levar uma facada no peito. Abracei-o forte e prometi que, a partir daquele momento, eu faria de tudo para que ele nunca mais se sentisse rejeitado. Eu já não podia mudar o passado, mas o futuro estaria em nossas mãos. Nos dias seguintes, decidi que não podia mais viver de forma automática, apenas sobrevivendo. Eu precisava transformar nossa vida, ainda que começasse do zero. No trabalho, redobrei os esforços. Fazia faxinas em casas durante o dia e, quando conseguia, aceitava pequenos bicos à noite. Era cansativo, mas cada centavo economizado se tornava uma pequena conquista. Passei a anotar tudo em um caderno: despesas, sonhos, metas. E, no topo da lista, escrevi: "Dar ao meu filho a vida que ele merece." Foi nesse período que percebi um detalhe que antes passava despercebido: meu filho tinha um talento especial para os estudos. Mesmo sem muitos recursos, ele aprendia rápido, tinha uma curiosidade sem fim e se destacava na escola. As professoras viviam elogiando sua dedicação e inteligência. Aquilo me enchia de orgulho e me fazia acreditar que, apesar de todas as dificuldades, ele teria um futuro brilhante. Eu só precisava abrir o caminho para que ele pudesse trilhar. Enquanto eu e ele lutávamos para nos fortalecer, a postura da minha família não mudava. Minha irmã, sempre arrogante, fazia questão de me lembrar do quanto estava bem-sucedida. Postava fotos em viagens, exibia presentes caros, e nas poucas vezes em que me encontrava, lançava comentários venenosos. "Você devia aprender comigo", dizia, com um sorriso de superioridade. Se tivesse feito escolhas melhores, não estaria aí, se matando para sustentar esse menino. Respirava fundo para não responder. Eu já não queria brigas, queria apenas distância. Mas, por dentro, cada palavra era mais uma cicatriz aberta. O tempo, no entanto, começava a trabalhar a nosso favor. Por mais que minha família tentasse me desmoralizar, algumas pessoas de fora enxergavam meu esforço. Uma vizinha, por exemplo, passou a me indicar para outras casas de família onde eu poderia trabalhar. Foi assim que consegui aumentar a renda e guardar um pouco mais. Pequenas vitórias que, juntas, significavam muito. Cada prato de comida garantido, cada caderno comprado, cada sapato novo conquistado com sacrifício era motivo de celebração em nossa casa simples. Mas não pense que era fácil. Muitas noites chorei escondida, exausta, com medo de não dar conta. Houve dias em que pensei em desistir, em que a dor das palavras do meu pai ecoava tão forte que parecia impossível acreditar no contrário. Porém, bastava olhar para o sorriso do meu filho, ou ouvir sua voz dizendo "Mamãe, eu te amo", para recuperar as forças. Ele era minha âncora, meu motor, a razão de cada batalha.
Foi nesse clima de luta silenciosa que uma nova oportunidade surgiu. A diretora da escola do meu filho me chamou para conversar. Fiquei apreensiva, pensando que poderia ser algum problema, mas, ao contrário, ela queria me parabenizar. Contou que meu filho tinha se destacado em uma competição de matemática, representando a escola e conquistando o primeiro lugar entre dezenas de alunos. Eu quase não acreditei. Senti o coração acelerar, as lágrimas virem aos olhos. Seu filho é brilhante, disse a diretora. Ele tem um futuro promissor, só precisa de incentivo. Já pensamos em recomendar uma bolsa de estudos. Naquele instante, tudo fez sentido. Toda dor, todo esforço, cada humilhação que enfrentei parecia se transformar em combustível para chegar até ali. Sorri, mesmo com a voz falhando, e respondi: ele vai ter todo o incentivo do mundo. Nem que eu precise dar minha vida por isso. Quando contei a novidade ao meu filho, seus olhos se iluminaram como eu jamais tinha visto. Ele pulava de alegria, dizendo que queria estudar muito, para um dia poder cuidar de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que o futuro poderia ser diferente. Que nossa história não terminaria marcada pelo desprezo, mas pela superação. O primeiro passo havia sido dado. E eu sabia, aquela era apenas a semente do que ainda estava por vir. A notícia da conquista do meu filho se espalhou rapidamente na escola. Os professores comentavam com orgulho, os colegas o olhavam com admiração, e eu sentia meu peito se encher de uma alegria que nunca havia experimentado. Pela primeira vez, alguém da nossa família era lembrado por mérito verdadeiro, sem favores, sem comparações injustas. Era como se a vida estivesse me mostrando que, apesar de todas as pedras que jogaram em nosso caminho, nós tínhamos encontrado uma forma de transformá-las em degraus. Meu filho parecia ainda mais motivado depois do reconhecimento. Passava horas mergulhado nos livros, sempre curioso, sempre querendo aprender mais. Eu observava em silêncio, orgulhosa, lembrando-me de cada lágrima que havia derramado em noites de incerteza. Agora, ali diante de mim, estava a prova de que meu esforço não tinha sido em vão. Ele não apenas sobrevivia às humilhações que sofríamos, mas florescia diante delas. No entanto, minha família não demorou a reagir. Quando a notícia chegou aos ouvidos da minha irmã, ela não conseguiu disfarçar o incômodo. No encontro ocasional, olhou-me de cima a baixo e comentou, com a voz carregada de ironia: então é verdade que seu filho ganhou uma competição? Engraçado, quem diria? Mas não se iluda, isso não muda o fato de que vocês continuam sendo quem são. Aquelas palavras me feriram, mas ao mesmo tempo me deram ainda mais certeza de que ela tinha medo. Medo de que o brilho do meu filho ofuscasse a imagem perfeita que ela e meus pais sempre tentaram sustentar. Pouco tempo depois, meus pais organizaram mais uma festa para a neta favorita. Dessa vez, como já era de se esperar, não nos convidaram. Fiquei aliviada, confesso. Não queria expor meu filho novamente a cenas que poderiam ferir sua inocência. Mas, mesmo de longe, os comentários chegavam. Fotos espalhadas entre familiares, comparações maldosas, provocações que pareciam não ter fim. Era como se minha família não aceitasse a ideia de que nós pudéssemos, de alguma forma, nos reerguer. Apesar disso, continuei firme. Eu tinha uma meta: garantir que meu filho pudesse estudar em boas escolas e alcançar oportunidades que eu nunca tive. Com a ajuda da diretora, ele conseguiu uma bolsa parcial em um colégio renomado da cidade. A diferença era gritante: professores especializados, laboratórios modernos, atividades extracurriculares. Ele estava encantado, e eu ainda mais. Só havia um problema: mesmo com a bolsa, eu precisaria arcar com parte das mensalidades, além do material escolar, uniforme e transporte. Era um valor que, para mim, parecia impossível. Mas eu não podia desistir. Dobrei minha carga de trabalho, aceitei limpar escritórios de madrugada e passei a viver em função de cada centavo economizado. Dormia pouco, comia menos do que deveria, mas nunca deixava que meu filho percebesse. Para ele, eu sempre mostrava um sorriso, porque sabia que sua confiança dependia da minha força. Foi nessa fase que enfrentei uma das maiores provações.
Um dia, depois de sair exausta de um serviço, encontrei meu pai me esperando na rua, em frente ao portão da minha casa. O coração disparou. Eu sabia que aquilo não podia ser bom. Ele me olhou com desprezo, como sempre, e disse: "Fiquei sabendo dessa sua loucura de colocar o menino em escola de rico. Você não aprende mesmo, né? Gente como você nunca vai ser nada." Segurei firme o portão, tentando não desmoronar. "Ele merece essa chance", respondi, com a voz trêmula, mas convicta. "E eu vou dar a ele." Meu pai riu, cuspindo no chão, e completou: "Vocês nunca vão sair do lugar. No fim, vai acabar do mesmo jeito que sempre foi, fracassados." Entrei em casa e fechei a porta com força, sentindo as lágrimas escorrerem. Mas, em vez de me abater, aquelas palavras se transformaram em combustível. Se antes eu já tinha motivos para lutar, agora eu tinha ainda mais. Não seria o veneno deles que definiria quem eu e meu filho éramos. Meses se passaram, e apesar das dificuldades, conseguimos nos adaptar. O cansaço me consumia, mas cada vez que via meu filho trazendo para casa certificados, medalhas e elogios, eu sabia que estava valendo a pena. Ele não era apenas um bom aluno, era também generoso, respeitoso e determinado. Qualidades que, para mim, eram maiores do que qualquer título. Enquanto isso, minha irmã começava a enfrentar problemas em silêncio. O marido, que sempre foi exibido ao lado dela em festas da família, perdeu o emprego em uma grande empresa. Houve boatos de que estavam endividados, mas, é claro, ninguém falava disso abertamente. Na frente de todos, continuavam ostentando uma vida de aparências, mas eu já conhecia bem as fachadas que eles sabiam construir. Meu filho, por outro lado, conquistava cada vez mais espaço. Foi selecionado para participar de um programa especial de jovens talentos na escola, algo que poderia abrir portas no futuro. Quando me entregaram o comunicado, senti minhas pernas tremerem. Lembrei-me do dia em que ele chorou em silêncio após ser humilhado pelos avós, e agora via diante de mim a prova de que a vida tinha seus próprios meios de fazer justiça. Naquela noite, sentei com ele na varanda e disse: "Filho, você está indo muito além do que eu sonhei." Ele sorriu, com a pureza de quem ainda acreditava no bem, e respondeu: "Eu só quero te deixar feliz, mamãe." Naquele momento, percebi que nossa luta estava apenas começando. Mas algo dentro de mim dizia que o caminho já estava traçado, e que o mundo, cedo ou tarde, cobraria a conta de quem nos fez tanto mal. Os dias seguiam entre minhas batalhas silenciosas e as vitórias crescentes do meu filho. Ele estava cada vez mais envolvido nos estudos, orgulhando professores e colegas. As professoras não se cansavam de repetir que ele era um aluno promissor, e eu me enchia de esperança a cada novo elogio. A cada certificado que chegava em suas mãos, eu me lembrava do dia em que o vi ser humilhado pelos avós, e o contraste era tão grande que parecia um milagre. Enquanto isso, minha irmã começava a enfrentar suas próprias dificuldades. O marido dela havia perdido o emprego e, aos poucos, os luxos que sempre exibiram começaram a desaparecer. Já não havia viagens, roupas de marca, nem festas grandiosas. As brigas deles começaram a se espalhar pela vizinhança, e até minha mãe parecia mais abatida. Eu não procurava saber, mas inevitavelmente os comentários chegavam até mim. Foi então que, numa tarde abafada de verão, ouvi batidas insistentes na minha porta. Quando abri, encontrei minha mãe com uma expressão carregada. O cansaço estava estampado no rosto, mas havia também uma ponta de arrogância disfarçada. "Precisamos conversar", disse, entrando sem esperar convite. Meu filho observava de longe, desconfiado. Ele nunca esqueceu o que ela e meu pai haviam feito. "Sua irmã está triste", começou minha mãe, ajeitando-se na cadeira da sala como se fosse dona do espaço. "Com tudo o que aconteceu, o marido sem trabalho, as contas apertadas, ela anda sobrecarregada. Não quero ver minha filha nessa situação. Ela não merece." Cruzei os braços, em silêncio. Já sabia para onde aquilo estava indo. "E o que a senhora quer de mim?" perguntei. Ela então soltou, com a maior naturalidade do mundo: "Pensei que você poderia ajudá-la. Trabalhando na casa dela. Limpando, lavando, cozinhando, de graça, claro. Afinal,
Vocês sempre dependeram dela e de nós. Seria uma forma de retribuir. E, além disso, sua irmã não nasceu para ficar se esforçando com essas coisas. Senti o sangue ferver. Minha própria mãe, depois de tudo, tinha coragem de me pedir para ser faxineira da minha irmã, e de graça, como se minha vida e meu tempo não tivessem valor. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas de raiva, e respondi firme: a senhora está me pedindo para trabalhar como empregada da sua filha perfeita, sem receber nada? Empregada, não. Retrucou, exaltada. Família ajuda família. E sua irmã está triste. Você não quer vê-la sofrer, quer? Olhei para meu filho, que nos observava com olhos arregalados. Naquele instante, senti que a cena ficaria marcada para sempre na memória dele, assim como tantas outras injustiças. Levantei-me e encarei minha mãe de frente. Eu não vou me humilhar para satisfazer caprichos de ninguém. Passei a vida inteira sendo tratada como um erro, e agora a senhora quer que eu sirva a sua filha como se eu fosse uma escrava? Não. Se ela está triste, que aprenda a cuidar da própria casa. Minha mãe ficou vermelha de raiva. Bateu a mão na mesa e gritou: você sempre foi ingrata. Sua irmã sempre foi luz, e você, um fardo. E mesmo agora, quando poderia ser útil, prefere virar as costas. Olhei firme para ela e respondi, sem tremer: eu não sou fardo. E meu filho também não. Se vocês não conseguem enxergar isso, é problema de vocês. Ela saiu batendo a porta, resmungando. Mas, no fundo, eu sabia, aquelas palavras eram fruto do desespero. Eles estavam começando a perder o controle, e a ideia de depender de mim era algo que os destruía por dentro. Naquela noite, sentei-me com meu filho e expliquei o que tinha acontecido. Ele me abraçou forte e disse: mamãe, ainda bem que você disse não. A gente não precisa deles. E tinha razão. Não precisávamos. Nossa força vinha de nós mesmos, não da aprovação de quem sempre nos desprezou. Algumas semanas depois, a situação da minha irmã piorou ainda mais. O marido, tentando resolver as dívidas, se envolveu em negócios arriscados e perdeu o pouco que restava. A casa que antes parecia tão sólida começou a ruir. Enquanto isso, meu filho recebia a notícia de que havia sido escolhido para representar o colégio em uma Olimpíada Nacional de Ciências. A diretora me ligou pessoalmente para dar os parabéns, e eu mal conseguia segurar a emoção. Era como se o destino estivesse escrevendo, diante de todos, a diferença entre quem sempre foi exaltado sem mérito e quem construiu cada vitória com suor e lágrimas. E eu sabia, aquela ainda era apenas a preparação para o verdadeiro acerto de contas que o tempo traria. Os meses seguintes mostraram que a vida tinha formas duras e surpreendentes de colocar cada um no lugar que merecia. Enquanto eu e meu filho seguíamos avançando, com esforço e fé, meus pais e minha irmã enfrentavam turbulências cada vez maiores. A casa deles, antes símbolo de poder, já não parecia tão movimentada. O silêncio do orgulho ferido começava a pesar. Mas nada poderia preparar a cidade para o que aconteceu numa noite chuvosa. Meus pais, ao voltarem de um jantar, foram abordados por 2 homens armados. O assalto foi rápido e violento. Além de levarem os pertences que tinham em mãos, obrigaram meu pai a fazer transferências bancárias ali mesmo, no carro, sob ameaças. Em questão de minutos, todo o dinheiro que guardaram ao longo dos anos desapareceu. O que restava de segurança financeira se esfarelou diante de uma arma apontada. A notícia correu rápido. O orgulho que eles sempre carregaram se transformou em vergonha e medo. Pela primeira vez, meus pais estavam vulneráveis, sentindo na pele um pouco do que tantas vezes me fizeram sentir: impotência. Minha irmã, desesperada, chorava pelas redes sociais, pedindo ajuda a todos que conhecia. Enquanto isso, o destino me reservava uma reviravolta inesperada. Depois de anos de sacrifícios, em uma tarde comum, comprei um bilhete de loteria com o troco de uma compra pequena. Não pensei muito, era quase um gesto automático, uma distração. Alguns dias depois, quando conferi os números, minhas mãos tremeram. Eu havia ganho um prêmio considerável, daqueles que poderiam mudar vidas. Meu filho pulava de alegria ao meu lado, e eu mal acreditava.
Não era apenas dinheiro, era a oportunidade de garantir um futuro sólido, de respirar sem medo de faltar. Depois de tantos anos vivendo com cada centavo contado, aquilo parecia um sonho. Mas a notícia também se espalhou. E foi aí que a história ganhou contornos perversos. Meus pais e minha irmã apareceram em minha porta, juntos, como se de repente tivéssemos voltado a ser uma família unida. Você tem que dividir esse prêmio conosco, exigiu minha irmã, com o tom arrogante de sempre. Afinal, somos família. Cruzei os braços, mantendo a calma. Vocês nunca me consideraram parte dessa família. Por que agora querem dividir algo que é meu? Minha mãe, sem disfarçar a impaciência, respondeu, porque é justo. Você não conseguiria nada sem a educação e o teto que demos. Agora é hora de nos retribuir. A ironia me fez rir. Depois de uma vida inteira de desprezo, agora eles se sentiam no direito de exigir parte do prêmio. Neguei com firmeza. Foi então que meu pai, com os olhos cheios de raiva, me acusou. Você está pensando que engana quem? Esse dinheiro não é prêmio nenhum. Foi você quem mandou aqueles bandidos nos roubarem. O que você chama de loteria é, na verdade, o que tiraram de nós. As palavras dele caíram como facadas. O absurdo da acusação quase me tirou o ar. Meu filho, ao ouvir aquilo, começou a chorar, agarrando-se ao meu braço. Eu o abracei, mantendo-me firme diante da injustiça. Vocês perderam todo o direito de falar comigo desse jeito, respondi. Eu lutei a vida inteira para sobreviver ao veneno de vocês. Agora querem me transformar em criminosa para justificar a própria ruína? A acusação não ficou apenas entre nós. Eles foram à delegacia registrar que desconfiavam de mim, afirmando que eu tinha ligação com o assalto. Por alguns dias, vivi momentos de tensão. As pessoas cochichavam, alguns vizinhos me olhavam com desconfiança. Eu sabia que era inocente, mas a sensação de carregar novamente um fardo injusto doía como antigamente. Foi então que a investigação policial trouxe a verdade à tona. Os bandidos foram identificados por câmeras de segurança e comprovou-se que agiam há meses em cidades vizinhas. Nenhuma ligação com meu nome, nenhuma conexão com minha vida. Além disso, a própria loteria forneceu os registros oficiais. Meu bilhete havia sido comprado em um mercadinho simples do bairro, e o prêmio era absolutamente legítimo. A verdade veio com força, limpando meu nome e provando que tudo o que eu tinha era fruto da sorte e da honestidade. Quando as notícias se espalharam, meus pais e minha irmã foram expostos ao ridículo. O que eles tentaram usar para me destruir se voltou contra eles. Agora, não eram apenas eu e meu filho que sabíamos da maldade deles, a cidade inteira via com clareza quem eram os verdadeiros vilões da história. Enquanto isso, eu e meu filho respirávamos aliviados. Pela primeira vez, tínhamos em mãos uma chance real de viver com dignidade, sem medo do amanhã. O prêmio da loteria não era apenas dinheiro. Era a resposta silenciosa da vida, mostrando que nada do que eles fizeram conseguiu impedir nosso destino. E eu sabia, ainda restava a última volta do tempo para que a justiça fosse completa. Depois que a polícia provou minha inocência e confirmou a legitimidade do prêmio da loteria, algo mudou para sempre na forma como a cidade nos enxergava. Eu, que sempre fora apontada como peso, agora era vista como uma mulher que, mesmo diante de tanta dor e humilhação, permanecerá honesta e firme. As pessoas me olhavam com respeito, e alguns até pediam desculpas por terem acreditado nas mentiras dos meus pais e da minha irmã. Mas o que mais me surpreendeu foi perceber que nada disso realmente importava para mim. O que importava era ver meu filho livre daquele peso injusto. Ele podia andar pelas ruas de cabeça erguida, sem sentir vergonha de quem era, sem carregar o estigma de pobre fracassado. Agora, ele era lembrado como um menino inteligente, dedicado, o filho da mulher que nunca desistiu. Enquanto isso, meus pais e minha irmã enfrentavam a pior fase de suas vidas. Sem dinheiro, sem prestígio e com a vergonha da acusação infundada que haviam feito contra mim, passaram a viver isolados. Os familiares e amigos que antes se reuniam nas festas luxuosas foram sumindo. Ninguém queria se associar a pessoas que jogaram lama na própria filha e neto para tentar esconder seus fracassos. Não vou mentir, uma parte de mim sentia prazer em assistir a essa queda.
Mas havia outra parte que apenas se entristecia, não por eles, mas pela confirmação de que nunca houve amor verdadeiro naquela casa. O que eles chamavam de família sempre foi um espetáculo de aparências, sustentado por egoísmo e orgulho. Com o prêmio da loteria, pude tomar decisões que mudariam completamente nosso destino. Comprei uma casa confortável, em um bairro tranquilo, onde meu filho poderia crescer com segurança. Paguei os melhores cursos e garantias para que ele tivesse todas as oportunidades que eu nunca tive. Fiz questão de investir o dinheiro, não apenas gastá-lo, porque queria que o futuro dele fosse sólido, livre de incertezas. Quando nos mudamos, lembro-me da primeira noite em nossa nova casa. Estávamos sentados na varanda, apenas nós dois, olhando para o céu estrelado. Ele me abraçou e disse: "Mamãe, agora a gente nunca mais vai precisar ouvir aquelas coisas feias, não é?" Olhei para ele e respondi, com lágrimas nos olhos: "Nunca mais, meu amor. Agora somos livres." Essa liberdade, no entanto, incomodava ainda mais minha família. Pouco tempo depois, meus pais vieram novamente até mim, agora em tom de súplica. Estavam desesperados, quase implorando para que eu os ajudasse. "Você precisa entender", disse minha mãe, com a voz embargada. "Nós somos seus pais. Está na hora de você nos amparar." Minha irmã, sem abandonar a arrogância, completou: "Não pense que esse dinheiro vai durar para sempre. O certo é você dividir. Somos de sangue, afinal." Respirei fundo e mantive a firmeza. Eu já ajudei demais com meu silêncio, com minha submissão e com cada lágrima que engoli para não me revoltar contra vocês. Mas esse dinheiro não é só meu. É do meu filho também. E ele não deve nada a vocês. Eles tentaram insistir, pressionar, até me ameaçar com ações judiciais que nunca chegaram a acontecer. Mas cada tentativa apenas os deixava mais ridículos diante de todos. A verdade já estava clara, eram movidos pela inveja e pela ganância. Meu filho, que acompanhava tudo, crescia com lições que nenhuma escola poderia ensinar. Aprendia, a cada atitude minha, que dignidade não tem preço, que amor verdadeiro se prova nos gestos e que a justiça da vida é mais implacável do que qualquer vingança planejada. Os anos passaram, e as escolhas que fiz renderam frutos. Meu filho não apenas brilhou nos estudos, como também conquistou uma bolsa integral em uma das melhores universidades do país. Quando recebeu a notícia, correu para me abraçar e disse: "Mãe, tudo isso é por você. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou." Naquele instante, percebi que cada noite mal dormida, cada humilhação suportada e cada lágrima derramada haviam se transformado na vitória que eu sempre sonhei para ele. Meus pais e minha irmã, por outro lado, continuaram vivendo à margem, colhendo exatamente o que plantaram. Sem prestígio, sem dinheiro e sem afeto, tornaram-se sombras daquilo que um dia acreditaram ser. A lei da vida se encarregou de cobrar a conta. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória marcada por dor, mas também por superação. Não precisei me vingar com as próprias mãos. A vida fez isso por mim, mostrando a eles que cada palavra de desprezo e cada gesto cruel voltaria em forma de consequências inevitáveis. E, enquanto eles amargam o fruto de suas escolhas, eu caminho ao lado do meu filho, certa de que construímos algo que ninguém pode roubar: amor verdadeiro, respeito e um futuro brilhante. A menina que um dia foi chamada de peso agora é uma mulher que venceu. E o menino que um dia foi cuspido e humilhado se tornou o orgulho de todos que têm olhos para enxergar. Essa é a nossa verdadeira herança, a prova de que nenhuma rejeição é capaz de apagar a força de quem escolhe lutar com dignidade. Essa história foi emocionante e cheia de reviravoltas, não é mesmo? Mostra como a vida sempre encontra uma forma de fazer justiça, mesmo quando tudo parece perdido. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar dessa filha rejeitada, faria o mesmo que ela fez? Daria as costas para os pais e para a irmã que tanto a humilharam ou dividiria o prêmio com eles? Deixe sua opinião aqui nos comentários, quero muito saber o que você pensa. E não se esqueça de me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque assim eu posso deixar um coração especial no seu comentário. Se você se emocionou com essa história, já deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vou trazer para você.
E, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza de que alguém precisa ouvir essa mensagem hoje. Obrigado por estar comigo até aqui. Até a próxima história.